Xanxerê, no oeste catarinense, tem novo posto de identificação da Polícia Científica. Governo do Rio Grande do Sul apresenta ações realizadas na reconstrução do estado, após 100 dias da tragédia climática. Lula sugere novas eleições na Venezuela. Ditador Nicolás Maduro se nega a apresentar resultados do pleito. Incêndios na Amazônia Legal batem recorde. Queimada dobrou em 2024 e a fumaça levou à recomendação do uso de máscara em Manaus. Surfistas brilham na Itacoatiara Big Wave em Niterói. Pedro Scooby tem nota 9 ao deslizar por um tubo. E você vai ver ainda. Festival Sertanejo tem mais uma seletiva regional concluída. Santa Catarina Canta promete revelar novos talentos da música catarinense. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Piques News desta quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, 8h03. O governo do Rio Grande do Sul realizou um balanço das ações executadas após 100 dias das enchentes no estado. As chuvas de abril e maio no Rio Grande do Sul deixaram 183 mortos e 28 pessoas permanecem desaparecidas até o momento. A tragédia deixou mais de 600 mil pessoas fora de casa em todo o estado gaúcho. Um desastre que completa 100 dias e ainda deixará marcas por muitos anos. Para a reconstrução, existem vários desafios, principalmente na infraestrutura de todos os setores. Para centralizar o controle da evolução dos projetos para a retomada da região atingida, o governo estadual criou um comitê científico que avalia junto à Secretaria de Reconstrução cerca de 50 demandas de resiliência. Em tantas frentes, não apenas de obras que devem ser feitas, mas de ações na área econômica e de mitigação de impactos sociais, exigem que a gente tenha governança com processos bem definidos, estrutura do setor público que está sendo reforçada a partir da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, dos recentes projetos que aprovamos para carreiras de servidores para poder reforçar estruturas que serão demandadas para fazer obras e políticas públicas que consideramos críticas, mas também a melhor interface com a sociedade civil. Então são 180 membros deste conselho, representando diversas áreas da sociedade, setores que estão aqui representados, para quem nós prestamos contas do que está sendo feito, mostrando a evolução de contratações, de projetos que o Estado está liderando, como também abrimos a possibilidade da contribuição deles, questionamentos nessas reuniões. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, desde o início das chuvas no final de abril, já foram investidos cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais em ações para mitigar os efeitos das chuvas e planejar ações de reconstrução. Os primeiros módulos habitacionais provisórios estão chegando, mas ainda são os provisórios, não são os definitivos. Então a solução para resolver terrenos, áreas, projetos e começar obras são uma das nossas grandes preocupações, especialmente nas comunidades em que compra de imóveis prontos não será uma alternativa. O acesso ao crédito para as empresas que foram afetadas, a gente ainda observa muitas dificuldades, por conta de não ter havido a dispensa de certidões negativas. Agora o governo federal encaminha um projeto de lei ao Congresso Nacional para que haja essa dispensa e permita, assim, o acesso ao crédito a quem foi negativado em função da própria calamidade. São pontos que nós entendemos os mais críticos. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, inaugurou nesta quinta-feira um novo posto de identificação da Polícia Científica. O local tem uma área de aproximadamente 180 metros quadrados, com investimento de R$ 210 mil por parte do governo do estado. O novo espaço era uma necessidade e busca atender a crescente demanda por emissões da Carteira de Identidade Nacional. No mês de agosto, Santa Catarina chegou ao número de 1 milhão de documentos emitidos. A nossa Polícia Científica ela é referência nacional pela qualificação dos seus funcionários, dos seus membros, pelo trabalho que ela presta. Agora, para a enchente do Rio Grande do Sul, nós fomos para lá e foi feito um trabalho espetacular. Pelo preparo, pela
qualificação que todos os funcionários têm, os técnicos, peritos, e a gente está modernizando. Aonde está em condições não tão boas, a gente instala, faz, para dar conforto para as pessoas. As pessoas vêm fazer, podem ver a sala lá depois, que as pessoas vão poder sentar, tem ar-condicionado, é um ambiente legal, né? E fazer os seus documentos, ou pedir um serviço, enfim, aquilo que a Polícia Científica tem como missão. O espaço foi escolhido e adaptado para proporcionar um atendimento mais confortável e digno para o cidadão catarinense. Desde março de 2023, a Polícia Científica vem emitindo a Carteira de Identidade Nacional. O documento padronizado integra o CPF como número único, oferecendo maior segurança e eficiência na gestão de dados. E isso reduz fraudes e simplifica processos burocráticos. Com a grande procura, o antigo posto se tornou pequeno para atender a demanda. O local antigo também não contava com uma sala de espera confortável, especialmente para os dias de frio e chuvas. Fazemos um governo para cuidar de gente. A minha missão como governador é fazer o melhor governo dos últimos 30 anos para cuidar de gente. E a gente tem feito uma revisão geral no governo. Todos os procedimentos. Na área da saúde, aliviar o sofrimento das pessoas, a correria. O Hospital São Paulo é testemunha disso. Antes, para colocar o marca-passo, eu tinha que ir lá em Floripa. Agora coloca aqui. Por quê? Porque nós credenciamos. E 1000 serviços que a gente fez em Santa Catarina. A secretária Carmen fez um grande trabalho como secretária, agora ela está numa nova missão. Enfim, estruturamos a saúde, modernizamos a saúde, registramos novos serviços de quimioterapia, radioterapia. Agora estamos trabalhando muito na área ortopédica para operar as pessoas que estavam precisando fazer prótese. Enfim, lutando com quem quer vender prótese importada, e nós queremos colocar com prótese nacional, porque custa mais caro, mas não é que custa mais caro, tem que fazer o que a gente pode fazer com qualidade. Enfim, então eu estou muito feliz de estar aqui, eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir fazer uma revisão geral no estado de Santa Catarina. As nossas estradas, nós vamos entregar 50 SC na metade do ano que vem, em situação ótima e boa. Quando a gente recebeu o governo, 73% eram péssimas e ruins as estradas. Vamos entregar com 80%. Enfim, mas trabalhando duro, cobrando, apertando. Santa Catarina segue como referência nacional ao registrar a menor taxa de desemprego e informalidade do país. Segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira, o estado apresentou uma queda na taxa de desocupação de 3,2% e apenas 27% dos trabalhadores atuam na informalidade. Os dados referentes ao segundo trimestre de 2024 mostram que Santa Catarina permanece na liderança nacional com a menor taxa de desocupação, enquanto a média nacional é de 6,9%. Além disso, o estado viu um aumento de 153 mil novos trabalhadores no mercado em comparação com o mesmo período de 2023, um crescimento de quase 4%. O setor de serviços foi um dos principais responsáveis por essas novas vagas, junto com a indústria e a construção civil. A PNAD contínua que o IBGE lançou hoje mostra para a gente, principalmente, a nossa taxa de desocupação caindo. E o que é a taxa de desocupação? Da fatia da população que pode estar empregada, a média a partir dos 14 anos, apenas 3,2% dessa população está desocupada. E a gente tinha com um índice de 3,8, que já era muito bom, e a gente conseguiu diminuir mais ainda. Então a gente pode até chegar a dizer que Santa Catarina está no pleno emprego. O governo estadual atribui os resultados positivos a investimentos contínuos em infraestrutura, linhas de crédito e qualificação profissional. O rendimento médio dos trabalhadores também aumentou, atingindo R$ 3.569, um crescimento real de 6% em relação ao ano anterior. E isso é resultado desse ciclo virtuoso. Maior número de empresas, maior número de empregos, mais dinheiro no bolso, mais aquecimento dos setores.
O catarinense antes ele tinha uma média de salarial de R$ 3.367 e agora a gente subiu para R$ 3.569. Então, com mais poder aquisitivo, ele vai às compras e indo às compras, o comércio e o serviço aquece e isso aquece a economia, que aquece os empregos e a gente vai nesse crescimento positivo que Santa Catarina tem. O presidente Lula sugeriu que a Venezuela realize novas eleições após a questionada reeleição do ditador Nicolás Maduro. Enquanto isso, o chavismo avança em leis de caráter político. O Brasil sugeriu à Venezuela que organize novas eleições presidenciais em meio aos questionamentos sobre a vitória do ditador Nicolás Maduro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aderiu à posição que já circulava nos bastidores do poder em Brasília. Em entrevista à Rádio T do Paraná, Lula afirmou que Maduro poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela e permitir que o processo seja supervisionado por olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. Maduro, aliado de Lula, já negou anteriormente a possibilidade de repetir as eleições e pediu à Suprema Corte, acusada de servir ao chavismo, que certifique a vitória dele em um processo que acadêmicos e opositores consideram inadequado. O ditador de esquerda foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de 6 anos até 2031 com 52% dos votos, sem apresentar os boletins de urna. A oposição considera esse resultado fraudulento, reivindicando a vitória do candidato Edmundo Gonzalez Urrutia. Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina exigem uma contagem mais transparente. Brasil e Colômbia lideram esforços para resolver a crise pós-eleitoral que levou a protestos que deixaram 25 mortos e mais de 2.400 detidos. Enquanto isso, Maduro avança na aprovação de leis controversas que, segundo os críticos, visam criminalizar os opositores do regime chavista. Os incêndios na Amazônia Legal bateram recorde em quase 2 décadas. Este ano o problema dobrou e a fumaça levou à recomendação do uso de máscara em Manaus. Segundo dados de satélite, até agora foram contabilizados 37.835 incêndios, o que representa 111% a mais do que no mesmo período de 2023. Desde que os dados começaram a ser compilados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1998, a maior floresta tropical do mundo registrou mais incêndios no mesmo período apenas entre 2003 e 2005. A fumaça atinge Manaus, que ficou imersa por vários dias em uma nuvem tóxica no ano passado. Por esse motivo, a Fiocruz Amazônia alertou para a necessidade do uso de máscara com filtro especial, principalmente por pessoas com comorbidades ou problemas respiratórios. Especialistas dizem que a Amazônia sofreu entre junho e novembro passados uma seca histórica, que tende a ser mais severa em 2024. A temporada seca propicia o aumento dos incêndios florestais, uma tragédia ambiental que também afeta o Pantanal. Cientistas associam esses e outros fenômenos extremos ao aquecimento global. A Amazônia e o Pantanal abrigam enormes reservas de biodiversidade e constituem ecossistemas cruciais para capturar emissões de carbono e regular as temperaturas do planeta. Agora intervalo e você vai ver a seguir. OMS declara varíola do macaco como emergência internacional de saúde pública. Primeiro caso da doença detectado fora da África. E você vai ver também, Festival Sertanejo tem mais uma seletiva regional concluída. Santa Catarina Canta promete revelar novos talentos da música catarinense. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Cebola cabeça, R$ 3,79 o quilo. Laranja pera, R$ 3,49 o quilo no Clube K. Maminha ATC a vácuo, R$ 27,90 o quilo. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, R$ 15,89. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 3,99. Lava roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, R$ 24,99. Nessa semana inaugura em Rio Negrinho a loja de número 71. Melhor preço é no Comprão.
O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta, agora 8h15. Vamos com alguns destaques internacionais. Começamos falando que a Organização Mundial de Saúde declarou na quarta-feira a varíola do macaco, também chamada de Mpox, uma emergência internacional de saúde pública, o maior nível de alerta. A OMS já havia tomado uma decisão semelhante em 2022, quando ocorreu um surto mundial de varíola do macaco causado por uma cepa conhecida como Clado 2B. Mas uma epidemia atual, originária da República Democrática do Congo, tem as próprias características. Nesta quinta-feira, a OMS voltou a se manifestar e declarou que prevê novos casos da Mpox na Europa, após uma variante perigosa ter sido detectada na Suécia. Embora o infectado tenha contraído o vírus em visita à África, este é o primeiro caso fora do continente africano, que já registrou mais de 1.400 mortes causadas pela doença. As negociações de um cessar-fogo em Gaza foram retomadas em Doha nesta quinta-feira, enquanto a pressão aumenta para alcançar um acordo que detém a guerra entre Israel e o Hamas. O Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas afirmou que mais de 40 mil pessoas morreram no território vítimas do conflito. Hoje alcançamos um marco sombrio para o mundo. O povo de Gaza está agora de luto pelas 40 mil vidas palestinas perdidas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A maioria dos mortos são mulheres e crianças. Esta situação inimaginável se deve em grande parte às falhas recorrentes das forças de defesa de Israel em cumprir as regras da guerra. O conflito desencadeado pelo ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro contra Israel devastou Gaza, deslocou quase toda a população pelo menos uma vez e desencadeou uma crise humanitária gigantesca. Até agora, houve apenas uma trégua de uma semana em novembro, quando militantes de Gaza libertaram 105 reféns em troca de 240 prisioneiros palestinos mantidos em prisões israelenses. Um oficial do Hamas disse que o movimento islamista exigiria a implementação do plano apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 31 de maio. A proposta inclui um cessar-fogo completo inicial de 6 semanas, a libertação dos reféns e um aumento na ajuda humanitária, enquanto os lados em guerra negociam um fim permanente para as hostilidades. A ONU solicitou acesso a algumas áreas da Rússia que são alvo de bombardeios ucranianos. A porta-voz da entidade, Liz Trussell, afirmou que a agência da ONU enviou o pedido como parte do mandato de vigilância e avaliação dos direitos humanos. A solicitação inclui acesso às regiões de Belgorod, Briansk e Kursk. O Alto Comissariado já solicitou acesso diversas vezes aos territórios ucranianos controlados pela Rússia e ao território russo. Outro porta-voz do organismo afirmou que, de maneira geral, o acesso sempre é solicitado. As forças de Kiev entraram em 6 de agosto na região de Kursk, o que pegou as tropas russas de surpresa na maior operação de um exército estrangeiro em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. O ministro ucraniano do Interior afirmou que o país deseja criar uma zona de segurança em Kursk para proteger a população dos bombardeios russos. Um tribunal da Rússia condenou uma cidadã russo-americana a 12 anos de prisão por ter doado dinheiro à Ucrânia. A mulher foi considerada culpada por traição. Segundo a imprensa russa, Ksenia Karelina, de 32 anos, doou cerca de $50, um pouco mais de R$270, no início do conflito à ONG Razon, que fornece assistência material à Ucrânia. O tribunal estimou que estes fundos foram utilizados para a compra de equipamento médico, armas e munições para as Forças Armadas ucranianas. Natural da cidade russa de Ekaterimburgo, nos Urais, Karelina viveu na Califórnia, nos Estados Unidos, para onde emigrou há mais de 10 anos e obteve a nacionalidade.
Ela foi presa na Rússia em fevereiro de 2024 durante uma viagem para visitar os avós. Washington acusa regularmente Moscou de prender cidadãos americanos para usá-los como moeda de troca, como aconteceu este mês com a maior troca de prisioneiros entre a Rússia e os países ocidentais desde a Guerra Fria. Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, milhares de pessoas foram condenadas, ameaçadas ou presas na Rússia por se oporem ao conflito. Os julgamentos por traição se multiplicaram, sempre acompanhados de penas severas. Os promotores dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que indiciaram 5 pessoas, incluindo 2 médicos, pela morte do astro de Friends, Matthew Perry. Para a justiça americana, os acusados se aproveitaram dos problemas de dependência de Perry para enriquecer. O ator de 54 anos morreu em casa, em Los Angeles, em outubro do ano passado, em consequência de uma overdose de cetamina. Hackers iranianos atacam as campanhas de Kamala Harris e Donald Trump. A afirmação foi feita pela gigante tecnológica Google. O Google indicou que um grupo de piratas cibernéticos afiliado ao Irã, conhecido como APT-42, tenta atacar desde maio as campanhas dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Segundo publicação de blog de uma equipe do Google responsável pela análise de ameaças online, em maio e junho, o APT-42 se voltou para as contas de mensagens de uma dezena de pessoas próximas ao presidente Joe Biden e ao ex-presidente Donald Trump, incluídos anteriores e atuais funcionários do governo americano e pessoas associadas às respectivas campanhas. O gigante tecnológico detalhou que bloqueou numerosas tentativas do APT-42 de se conectar às mensagens pessoais dos indivíduos sob ataque que seguem ocorrendo. Os especialistas em cibersegurança do Google continuam observando tentativas fracassadas do APT-42 para comprometer as contas de pessoas afiliadas ao presidente Joe Biden, à vice-presidente Kamala Harris e ao ex-presidente Donald Trump, como já haviam advertido as equipes de campanha de ambos os partidos. Os cyberpiratas usam táticas bem conhecidas, como tentativas de contato com os alvos, se fazendo passar por jornalistas, depois enviam e-mails que contêm falsos links, com os quais buscam ter acesso aos e-mails das vítimas. Segundo o Google, o APT-42 é um grupo de hackers associado ao Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica, a força armada ideológica do Irã. Na segunda-feira, os Estados Unidos advertiram ao Irã que vai sofrer consequências se tentar interferir nas eleições presidenciais. A Itacoatiara Big Wave ocorreu nesta quarta-feira em Praia de Niterói, no Rio de Janeiro, e contou com surfistas do Brasil e do exterior. A disputa da Itacoatiara Big Wave foi um espetáculo pelo mar e pelos surfistas que brilharam em Niterói. Lucas Chumbo e Pedro Scooby participaram de baterias pela manhã. Scooby obteve a nota 9.0 ao deslizar por um tubo. Cara, essa onda é uma onda muito especial, é uma onda muito power. Eu falo que ela é a mini Nazaré, é uma versão menor ali da Nazaré. E com certeza é um dos lugares que deixa a gente mais preparado para viver intensamente o que a gente vive em Nazaré. Então, obrigado, Itacoatiara. Esta é a 6ª edição do evento, que é disputado no formato throw-in, ou seja, quando os surfistas são rebocados por jet skis. As premiações são dadas por equipe ou dupla, que brigam por prêmios que somam R$115 mil neste ano. São muitos guerreiros para cair nesse mar aqui de hoje, que está muito grande. Está de ressaca, né? São corajosos. A chegada de uma ressaca na região oceânica de Niterói só aumentou a dificuldade do desafio. As disputas foram divididas nas categorias Melhor Equipe Masculina, Melhor Performance de Equipe Mista e Maior Onda de Bodyboard. Surfistas do Brasil e do exterior se aventuraram pelas ondas da cidade de Sorriso. Das 21 seletivas regionais do Festival Cultural Santa Catarina Canta, ocorreram 12 e a 12ª foi realizada na noite de ontem em Joaçaba, no oeste catarinense. Reconhecida por sediar um dos melhores carnavais do Brasil, Joaçaba é também um ponto de convergência das influências musicais trazidas por colonos italianos e poloneses.
Na noite de quarta-feira, a cidade destacou o talento regional na música sertaneja, revelando a rica diversidade cultural que caracteriza a região. O governador Jorginho Melo, que iniciou carreira política em Joaçaba e é um grande incentivador do evento, aproveitou a agenda na região para marcar presença e prestigiar o festival, além de conversar com a imprensa. Jorginho destacou a participação da Orquestra Camerata de Florianópolis como a banda oficial em todas as etapas. É um festival que eu pedi para que a Fundação Catarinense de Cultura fizesse, em parceria com a nossa orquestra, porque ela é o De La Roca, é um maestro que nos encanta, que nos orgulha. A Bia Barros é um artista nacional, né, que faz parte da Camerata. Então eles estão fazendo, eu pedi a eles que eu queria um festival que oportunizasse talentos, gente que nunca teve chance de poder cantar e virar artista, gravar disco, CD e etc, fazer show. Então é a grande oportunidade. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento. O Teatro Alfredo Sigvald ficou lotado para acompanhar as apresentações. Entre os 6 selecionados da categoria Infanto-Juvenil, Valentim Presotto passou para a próxima fase. Entre os adultos, Manas Black e a dupla Marcos e Matheus conseguiram avançar. O município de Videira promove mais uma etapa da seletiva Meio Oeste hoje e nesta sexta, dia 16 de agosto, é a vez de Campos Novos. As 7 etapas regionais restantes ficam para setembro. A grande final é esperada para o mês de novembro em Florianópolis. O grande vencedor recebe uma premiação de R$20 mil. Boa sorte aos participantes. Essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias você confere no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem a série Lost. E a gente se encontra amanhã a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.